Nessa live de hoje nós vamos falar sobre uma queixa super comum, que é a barriga, né? Então, assim, uma coisa que é muito legal é nós sabermos, porque a barriga é uma das coisas que mais incomoda a maioria das pessoas, né? Como é que eu vou perder a barriga, doutora Liele? Ou às vezes a pessoa tá com sobrepeso ou com obesidade, é super comum a gente ver isso, e a pessoa fala assim, não, eu não me incomodo com nada do corpo, com braço, com perna com mais gordura, com rosto com mais gordura, eu quero só perder a barriga. Como é que eu faço? Vamos lá recordar então. Isso aqui é 1 quilo de gordura corporal, né? Naturalmente, a gente acaba tendo uma tendência maior a barriga ser o lugar mais difícil de sair no processo de emagrecimento. Parece que quando a gente começa a ganhar peso é o primeiro a aparecer, e quando a gente perde peso parece que é a última a ir embora. É uma coisa que incomoda demais esteticamente falando, tanto os homens quanto as mulheres, né? Quando a gente fala da parte hormonal, e a gente tem, por exemplo, no caso de um homem que ganha peso corporal, o hormônio testosterona, ele faz uma predisposição maior ao homem ganhar barriga. Então pensem em um homem, conforme ele vai ganhando a idade corporal, a idade, né, cronológica, ele vai tendo uma tendência maior a acumular peso na barriga. Às vezes ele é todo magrinho, mas só tem barriga. Quando a mulher, ela tá num período de menopausa, que é um período que ela tem uma inversão maior hormonal e os hormônios dela se assemelham um pouquinho mais com o hormônio masculino, ela também tem uma tendência maior a ganhar barriga. Vocês já perceberam isso? Que às vezes a mulher em menopausa, ela muda a composição corporal dela e ela começa a reter mais nessa região central aí do abdômen. Então são lugares que incomodam muito, né? E as mulheres na fase em que elas ainda não estão em menopausa, existem alguns perfis de corpos, né? Tem aquele perfil de mulher que é mais ginecoide, que é um perfil então que ela é mais violão, né? Então acaba às vezes tendo um acúmulo maior de gordura na região de coxas, de quadril, às vezes um pouquinho em braço, mas o abdômen é super tranquilo, não incomoda muito. E tem aquele perfil que a gente fala que é o perfil mais maçã de mulher, que já tem uma tendência maior a acumular na região abdominal, tá? Então a gente sabe que quando nós temos, por exemplo, alguns desequilíbrios hormonais, né? Falei já pra vocês, referentes à menopausa ou à andropausa, que é quando a gente tem a queda hormonal no homem, né? Pode a gente ter mais ganho de peso na região abdominal, mas além disso, né? Quando a gente tem, por exemplo, um desequilíbrio hormonal com excesso de cortisol, às vezes um excesso de insulina, eu vou predispor também a reter e a ganhar mais peso nessa região abdominal e ganhar mais gordura na região abdominal. E por que é tão importante falar dessa gordura na região abdominal, não somente do ponto de vista estético? Porque a gordura na região abdominal, ela tem muito a ver com o que a gente chama de gordura visceral. Quando eu tenho um acúmulo de gordura na região externa do meu abdômen, eu também começo a acumular mais na região interna do meu abdômen. E esse acúmulo na região interna do nosso corpo abdominal, a gente chama de gordura visceral, que está totalmente correlacionada com o risco cardiovascular. Ou seja, se eu tenho mais gordura abdominal, eu tenho uma tendência a ter mais gordura visceral e eu tenho uma chance maior de ter um infarto e de ter um derrame em 10 anos. Então, se atentar a essa gordura no abdômen é muito importante, não só para a parte estética, mas para a parte metabólica, ou seja, para a gente diminuir nosso risco de infarto e derrame em 10 anos, tá? Mas quanto, doutora Liele, que é um risco perigoso, quanto que é um acúmulo grande de gordura, né, na região abdominal, que pode já se tornar perigoso, tá? Quando a gente faz um exame de ultrassom da região de abdômen, a gente consegue ter uma noção mais ou menos se já está tendo algum acúmulo de gordura em alguns órgãos, como por exemplo o fígado, que é chamado de esteatose hepática, quando aparece no exame de ultrassom uma gordurinha já recobrindo o fígado, tá? Tem outros exames, como por exemplo o que a gente faz no consultório aqui na clínica, que é um exame chamado de bioimpedanciometria. Esse exame de bioimpedanciometria, ele é muito interessante porque ele vai falar pra gente como tá a tua composição corporal, quanto de massa muscular você tem, quanto de gordura corporal você tem, quanto de retenção de líquido você tem, quanto de gordurinha visceral, que é essa gordura inflamatória, você tem, qual que é o seu gasto calórico basal, que seria aquele gasto calórico em repouso. Então a gente tem vários detalhes e inclusive através da bioimpedância a gente consegue saber quantos quilos de gordura a gente está acumulando em cada região, em cada membro ou na região central do tronco, né? E aí a gente consegue acompanhar a evolução do paciente para essas melhorias na composição corporal.
Mas quando eu não tenho bioimpedância, quando eu não tenho ultrassom, como é que eu me baseio para saber se eu tô com um acúmulo maior nessa região abdominal? Uma fita métrica simples. Se eu pegar uma fita métrica simples e bem na região do meu umbigo, eu fizer a verificação dessa região de circunferência abdominal na linha do umbigo, se eu for um homem e tiver acima de 102 centímetros, né, nessa linha do umbigo, eu já tenho uma tendência maior a ter acúmulo de gordura visceral que sejam dentro dos órgãos e que é uma gordura mais pró-inflamatória, tá? E na mulher a gente fala que se a gente tiver uma circunferência de cintura acima de 88 centímetros, existe também essa chance maior de eu estar acumulando gordura dentro dos órgãos. Então, além da parte estética, eu vou ter esse risco maior cardiometabólico, que é um risco maior de infartar e ter um derrame em 10 anos, tá? Então, o mundo ideal seria nós termos, se for homem, uma circunferência de cintura na linha do umbigo medida com fita métrica abaixo de 102 centímetros e na mulher abaixo de 88 centímetros. Isso a gente sabe que tem menores riscos de ter esses infartos ou eventos cardiovasculares como derrames em 10 anos, tá? Mas a dúvida que as pessoas sempre têm é como eu vou fazer para tirar essa minha barriga, como é que eu vou fazer para perder peso, porque eu não tô incomodada com a gordura que eu tô acumulando no braço, na perna, eu quero saber da barriga, tá? Então, infelizmente, eu tenho que contar uma coisa para vocês, que o nosso corpo, como ele acumula gordura, né, em várias regiões, mesmo que a gente tenha uma tendência maior, às vezes, a acumular na região abdominal, quando a gente perde peso, ou seja, quando a gente emagrece perdendo gordura, a gente não consegue selecionar o ambiente específico, o local específico de onde essa gordura vai sair. Então, eu não consigo fazer com que a pessoa emagreça apenas a barriga. Ela vai emagrecer o corpo como um todo, porque pensa comigo, para eu emagrecer, eu terei que fazer um déficit de calorias, ou seja, eu vou ter que gastar mais calorias do que eu estou consumindo, me alimentando, tá? Então, esse gastar mais calorias, ele vai ser através de eu fazer mais exercícios do que aquilo que eu como, né? Então, eu tenho o meu gasto em repouso, mais o meu gasto de exercício, a soma dos dois acaba sendo maior do que eu como em calorias, então eu consigo emagrecer, ou seja, através de medicações que vão ajudar a gente a fazer uma restrição de ingestão de calorias e vão fazer eu emagrecer. Então, ou seja, se eu tiver um gasto de 1000 calorias, né? Vamos dar o exemplo assim. E eu faço um exercício diariamente que gasta mais 500 calorias. Então, a minha soma em repouso com o meu exercício, eu tô gastando 1500 calorias. E eu comer 1200 calorias todos os dias, uma dieta calculadinha, então todo dia eu vou estar gastando 300 calorias a mais do que eu estou consumindo. Óbvio que quando o corpo ele percebe que eu estou em déficit calórico, ou seja, eu estou gastando mais calorias do que eu estou consumindo, ele vai precisar tirar energia de algum lugar. E da onde que meu corpo vai tirar energia? Então, ele vai tirar energia da onde eu tenho reserva. E se eu tiver uma grande reserva de gordura corporal, ele vai tirar essas calorias dessa reserva de gordura. Então, ele vai começar a queimar a gordura corporal para gerar energia, porque a pessoa ela não pode ficar sem energia. Então, eu vou começar aonde eu tiver localizado o tecido gorduroso a queimar calorias daquela região. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho acúmulo de gordura tanto no braço, quanto na perna, quanto no abdômen, eu não consigo selecionar para o meu corpo que ele vá retirar a gordura somente do abdômen. Tira só da barriga porque o restante está tudo certo. Não, ele vai tirar de todos os ambientes um pouquinho. Então, a gente infelizmente não consegue selecionar a região, né, que vai tirar só daquele lá, vai sair do corpo como um todo, e é importante a gente saber isso durante um processo de emagrecimento, porque realmente a gordura abdominal às vezes é aquela mais dificinho de sair, parece que todos os lugares já se organizaram e ali é a última, né, a ir embora completamente, né? Então a gente sempre tem essa questão de comunicar ao paciente de que tem essa situação de que vai sair do corpo como um todo e pode ser que a barriga ela seja um pouquinho mais resistente para sair completamente. Então ela geralmente é a última a ir 100% embora e a primeira a reaparecer. Normalmente é o que costuma acontecer, né? Então, pra gente queimar essas calorias, pra gente conseguir perder gordura abdominal,
nós temos que fazer o déficit de calorias, que é o que a gente precisa para emagrecer. Isso pode ser feito através de uma dieta, que é o principal, então eu tenho que ter uma alimentação controlada. Muitas vezes a gente até vai calcular a caloria que o paciente vai estar utilizando aí para conseguir fazer esse déficit de calorias e tirar a reserva de calorias, né, de gasto aí, de onde ele está estocando na gordura e conseguir emagrecer. O exercício físico também ajuda muito nesse processo. O exercício ele não é fundamental para a gente emagrecer. A gente consegue emagrecer inclusive sem exercícios, mas ele é fundamental para a gente conseguir manter esse peso perdido a longo prazo. E uma coisa que é importante, né, além de a gente acelerar o nosso metabolismo quando a gente faz o exercício, de preferência se a gente conseguir associar um exercício com força, um exercício em que a gente tenha pesos, cargas, né, como por exemplo uma musculação, um crossfit, a gente consegue manter melhor a nossa massa muscular. Porque se eu fizer um déficit de calorias tão importante e consumir poucas proteínas, por exemplo, proteínas a gente tem aonde, né, principalmente nas animais, carne, frango, peixe, ovo, iogurte, whey. Então se eu comer pouca proteína, se eu não fizer nenhum exercício físico, e se eu não fizer nenhum exercício físico com carga, né, com força, existe uma tendência de quando eu perder peso ou emagrecer, perdendo tecido gorduroso, mas também perdendo muita massa muscular. E o músculo, ele é essencial para a gente conseguir ter uma perda de peso saudável e manter uma boa definição corporal depois que emagrece. Sabe aquela pessoa que às vezes acaba emagrecendo muito e ficando meio flácida? Muitas vezes isso acontece porque ela acaba perdendo o tecido gorduroso, mas ela acaba às vezes perdendo muita musculatura junto. E essa perda da musculatura pode fazer com que ela fique flácida, porque o músculo murcha, o tecido gorduroso sai e sobra muita pele. Então a ideia sempre seria o quê? Num processo de emagrecimento eu quero manter minha massa muscular boa, ou até, se for possível, subir ela, que é difícil, mas tentar perder o mínimo possível de massa muscular. Então me alimentar bem com proteína, fazer exercício de força ajuda bastante, além de ajudar a definir melhor o corpo, ajuda no emagrecimento, porque quanto mais massa muscular, mais eu gasto caloria parada, sem fazer esforço nenhum. E quando eu consigo perder uma boa quantidade de peso corporal, geralmente eu consigo ter um corpo mais definido e menos flácido. Então isso é muito interessante lembrar da importância da massa muscular. Então quando a gente vai querer emagrecer e perder barriga, o que eu vou fazer, doutora Liele? Eu preciso emagrecer meu corpo como um todo. Então se eu tiver apenas um pouquinho de gordurinha localizada e essa gordurinha localizada está na região abdominal, é mais fácil, porque eu vou perder peso, eu vou queimar mais calorias do que eu estou ingerindo, e aí eu vou tirar da onde está acumulando, que às vezes está acumulando só no abdômen, só na barriga, vai sumir dali. Pensa aqui, se eu perder 1 quilo de gordura corporal, é isso aqui tudo, é um volume bem grande. Se eu tiver localizado só no abdômen e sair um volumão desse aqui, poxa, às vezes aquela pochetinha da pessoa foi embora, né? Agora, se eu tenho uma grande porcentagem de gordura corporal, eu sou uma pessoa que tem, por exemplo, um sobrepeso, uma obesidade, muitos quilos de gordura acumulado no corpo como um todo, eu não vou conseguir fazer só a retirada daquela gordura da barriga no primeiro momento. Eu tenho que emagrecer o corpo como um todo. Consequentemente, a gordura abdominal ela vai sair, ela vai ir embora, só que ela não vai sair somente dali, ela vai sair do corpo como um todo, né? Então é sempre interessante a gente lembrar que não existe um segredo. Fazer abdominais isoladamente ou fazer exercícios de prancha, por exemplo, que são exercícios que trabalham bastante com a musculatura da região do tronco, não vão ser o suficientes para queimar a barriga e para definir aquela barriga. Podem ajudar sim, porque se eu tonificar melhor a musculatura daquela região, eu posso sim ter uma melhora, né, depois da composição corporal daquela minha região abdominal, mas não vão fazer a tarefa isoladamente. E o exercício combinado de musculação, que é um exercício de força, com o exercício aeróbico, que é aquele que geralmente envolve mais movimentos, ele pode potencializar então a nossa perda de peso. No aeróbico você vai conseguir através, por exemplo, de uma caminhada, de uma corrida, de uma bicicleta, ou fazendo, por exemplo,
algum esporte que envolva muito movimento, né? Então, um tênis, um beach tênis, um vôlei, um futebol, isso são exercícios mais aeróbicos. A dança, por exemplo, são exercícios mais aeróbicos, né? Existem um tipo de exercício que é chamado de HIIT, que é um exercício de alta frequência intervalado, em que às vezes a gente faz um aeróbico intervalado aumentando a frequência cardíaca e baixando a frequência cardíaca a cada 1 minuto, por exemplo, a cada 2 minutos ou a cada 30 segundos, e essa oscilação de frequência cardíaca entre alta e baixa faz muitas vezes eu conseguir queimar mais calorias em pouco tempo. Então, às vezes eu tenho que economizar meu tempo, eu não tenho muito tempo para exercício. Se eu conseguir fazer muitas vezes um HIIT, facilita muito a vida e eu consigo melhorar essa perda de calorias, essa perda de gorduras, às vezes de gordura localizada. Mas vamos relembrar que para eu perder barriga, se eu tenho um acúmulo maior de gordura no corpo como um todo, eu preciso emagrecer geral, então eu não vou ter como solicitar que meu corpo retire apenas gordura do abdômen, ele vai tirar do corpo como um todo e aos pouquinhos ele vai saindo dessa região mais persistente, que é essa região abdominal. É importante a gente investigar se não tem nenhum desequilíbrio hormonal no seu dia a dia aí, então se eu não tenho um excesso, por exemplo, de insulina, um excesso de cortisol, que às vezes também pode influenciar nesse acúmulo maior de gordura abdominal, se eu não estou em menopausa ou andropausa, que às vezes fazem eu ter mais acúmulo nessa região, né? Fazer uma avaliação da suplementação adequada, verificar se você também não tem nenhuma indicação terapêutica de tratamento para sobrepeso, para obesidade de forma medicamentosa, porque existem inúmeras estratégias de tratamento para a gente perder barriga, mas a base sempre tem que ser bem feita, que é o exercício físico e que é a tentativa do cuidado alimentar, né? Tentando sempre manter uma dieta mais equilibrada, com mais proteínas, pra gente não perder nesse processo de emagrecimento muita massa muscular. Então eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer bastante pra vocês sobre essa questão de como perder gordura abdominal. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, eu vou deixar vocês à disposição para me perguntarem via direct e via caixinha de perguntas também que eu vou abrir no Instagram, tá bom? Obrigada pela participação e espero que eu possa ter colaborado com informação a mais para vocês sobre como perder gordura abdominal. Até mais!